Olá, hoje a gente vai olhar juntos um material que está dando o que falar segundo a própria fonte, né? Lá nos bastidores de Brasília. Ah, sim. É um texto que vem do canal A Voz da Direita e o foco é a chance do Guilherme Boulos, você sabe, da esquerda, do MTST, assumir um ministério no governo Lula. E olha, é bom já deixar claro, né? Sim. A fonte tem uma visão, assim, bem conservadora, patriótica e bem crítica dessa ideia. Exato. Bem explícita mesmo, a visão deles. Nossa ideia aqui é mais destrinchar os argumentos, sabe? Entender o que a fonte diz sobre o Boulos, as implicações que ela vê, de forma clara, só repassando o que está lá no material. Isso. E o interessante é como a fonte não trata isso como um fato político qualquer, né? O texto coloca essa possível nomeação dentro de uma narrativa maior, uma suposta estratégia política, um conflito de ideias que estaria em jogo no Brasil. Vamos ver como eles constroem isso. Perfeito. Então vamos lá, começando pelo centro da notícia para eles. O texto fala, e com um tom bem alarmado, do que chama de burburinho forte em Brasília. A quase certeza da nomeação do Boulos, do PSOL e MTST, para ministro. Uhum. E veja bem, não é tratado como uma troca normal de ministros. Nada disso. O material usa palavras como verdadeiro escândalo, movimento estratégico da esquerda radical. É pesado. Sim, linguagem forte. Falam em afronta à ordem, ataque à liberdade. É. E a justificativa que o texto dá para essa gravidade toda é bem central para o argumento deles, né? A leitura ali é que seria uma forma do Lula não só é, recompensar, mas fortalecer o que a fonte considera a ala mais extremista da esquerda. Entendi. Isso serviria, nessa visão, para manter a base ali da esquerda mobilizada e, ao mesmo tempo, bater de frente com valores que a fonte defende, os valores conservadores. Certo. E tem também uma crítica forte à mídia tradicional, né? Acusam uma mídia de tentar, normalizar a coisa ou pintar o Boulos como um novo político, um líder popular. E a fonte discorda disso. Totalmente. Rejeita essa imagem com força. O texto contrasta isso com o histórico do MTST, as invasões, que eles classificam como desrespeito à lei, como ilegalidade mesmo. Falando no Boulos, o texto gasta um bom tempo traçando um perfil dele, né? Claramente para desconstruir uma imagem. Exato. Uma imagem que, na visão da fonte, a esquerda tenta passar. E como eles fazem isso? Aí a estratégia narrativa fica bem clara. O material foca muito na origem dele. Família de classe média alta, em São Paulo, pai médico, mãe professora, boa educação. E por que esse destaque todo na origem? Para criar um contraste, né, com a imagem de líder dos sem-tetos. A fonte afirma ali, com todas as letras, que ele jamais viveu a realidade de escassez que diz representar. É um ponto forte para eles. Entendi. Criar essa oposição. Exatamente. Essa construção do contraste é uma ferramenta retórica que o texto usa bastante. Aí continua. Menciona a formação em filosofia na USP, onde ele teria, segundo o texto, mergulhado nas ideologias marxistas. Essa expressão para a fonte já carrega uma carga negativa, né? De conflito com o sistema. Claro. Ismo em vez de uma carreira produtiva, mas uma oposição de valores que o texto quer marcar. Produtiva versus ativismo. Isso, e a filiação ao PSOL em 2018, a candidatura a presidente com menos de 1%, tudo isso é usado para reforçar a imagem que eles querem construir. E no final das contas, qual é a leitura que o material faz dessa trajetória toda? Como eles resumem o Boulos? Olha, a fonte apresenta ele quase como um paradoxo ambulante. Alguém que prega sacrifício pelos pobres, mas que teria uma vida confortável, que defende justiça, mas que, para a fonte, ignora a lei com as ações do MTST, que fala pelo povo, mas se aliaria à elite política. Uma contradição, então? Sim. A conclusão do texto é que o ativismo dele seria, na verdade, um projeto de poder disfarçado de ativismo social, que usa a luta de classes como ferramenta. Forte essa colocação. E mais, o posicionam não como a causa do problema, mas como um sintoma.
sintoma de uma suposta corrosão de valores no país, fruto de um sistema universitário e político que, segundo a fonte, doutrina os jovens. Entendi a linha. E o MTST? Como o movimento entra nessa análise da fonte? Ele é só o pano de fundo? Não, de jeito nenhum. O MTST não é descrito ali como um movimento social qualquer por moradia. Longe disso. A fonte pinta o MTST como uma máquina política, uma engrenagem para servir a uma ideologia e para pressionar o poder público. Máquina política. É. E as ações, as ocupações são sempre chamadas de ilegais, invasões, um ataque sistemático à propriedade privada, que é um valor central para essa fonte, né? A propriedade. Sim, fica claro. O texto argumenta que, sobre o Boulos, o movimento ficou mais radical, mais de confronto, e que usa a moradia como pretexto para o objetivo real, poder político. E a ligação com o PSOL reforça isso para eles. Com certeza. É vista como a consolidação dessa estratégia. O MTST se tornaria, nas palavras do texto, o braço urbano de um projeto ideológico socialista. Politicamente falando, a fonte diz que o movimento usa a retórica da vitimização para justificar ações ilegais e para pressionar governos. Aquele discurso do nós contra ele, sabe? Sim, sim. E a metáfora que usam para a possibilidade do Boulos ir para um ministério ligado à habitação é bem direta, colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Nossa. Uma imagem bem impactante. E quais seriam as consequências práticas disso na previsão deles? A previsão do texto é bem pessimista do ponto de vista deles, claro. Acham que viriam políticas que incentivam mais invasões, que priorizam militantes nos programas de moradia, em vez de usar critérios técnicos ou sociais mais amplos, né? Não entendi. Visando quem trabalha, quem segue as regras. Seria, na visão da fonte, a institucionalização da desordem. Fazer o errado virar certo. Ok. Vamos tentar olhar um pouco mais de cima agora. Como a fonte encaixa essa possível nomeação no cenário político geral do Brasil? O argumento central ali é que o Lula, que estaria desgastado por críticas na economia, talvez escândalos, estaria cedendo espaço para essa ala que eles chamam de esquerda radical, E por que ele faria isso, segundo a fonte? para tentar reconstruir a base de apoio dele e para ter gente na rua para mobilizar. O Boulos seria, nessa leitura, o combustível ideológico para isso. Faz sentido dentro da lógica deles. O texto até fala de supostas negociações avançadas entre Planalto e PSOL desde o início de 2025, com a desculpa de unir a esquerda. Mas que, para a fonte, significaria, na verdade, alinhar ainda mais o governo com o socialismo. Então, para a fonte, não seria só uma aliança de momento, uma conveniência. Seria algo mais estrutural. Para ele, sim. É descrito como parte de um projeto de longo prazo para consolidar a dominação da esquerda no Brasil. A estratégia que a fonte descreve envolveria usar movimentos sociais como ferramenta, como massa de manobra. Aparelhar o Estado, ou seja, colocar gente leal ideologicamente em cargos-chave nas instituições, e aos poucos mudar as bases culturais e institucionais do país, via educação, cultura, mídia. Um projeto amplo mesmo. É uma fusão ideológica entre PT e PSOL, eles dizem, repetindo táticas de governos anteriores, mas agora num cenário mais polarizado, de forma mais coordenada, talvez. E o Boulos seria o símbolo dessa nova fase, conectando a velha guarda petista com a nova geração militante. Fica bem clara a preocupação da fonte com um projeto de poder consolidado, né? E quais seriam os impactos concretos se o Boulos realmente virasse ministro? A fonte detalha isso? As consequências? Sim, detalha bastante. Tem uma parte grande só de alertas. Vamos dividir em duas áreas principais que o texto foca: economia e sociedade e moral. Ok, vamos começar pela economia, então. Qual o cenário que eles pintam? Um cenário bem ruim, segundo a fonte. Desastroso, na verdade. O texto atribui ao Boulos uma aversão ao capitalismo.
muitas críticas ao agronegócio, que eles chamam de latifúndio explorador, e a defesa de reformas agrárias radicais. Tá, e o que isso causaria na prática? A previsão é de mais intervenção do Estado na economia, mais impostos, principalmente na classe média e empresários, fuga de investidores por causa da insegurança jurídica, queda no crescimento. Nossa. Chega a falar em risco de escassez, de inflação alta. E o texto faz alguma comparação para ilustrar esse risco? Faz sim. Compara explicitamente o cenário que eles preveem com a situação da Venezuela, Argentina, Cuba. É uma forma clara de rejeitar o que eles chamam de socialismo disfarçado de política social. Associam as ideias que atribuem ao Boulos a esses resultados econômicos que eles veem como negativos. Entendi a lógica econômica da fonte. E na parte social e moral, qual é a grande preocupação ali? Olha, aqui a preocupação parece ser tão grande quanto, ou talvez até maior. O texto foca muito no que chama de discurso inflamado do Boulos. Aquele discurso que divide a sociedade, opressores versus oprimidos. A consequência disso para a fonte seriam políticas que atacam o que eles consideram valores tradicionais. A família, a fé religiosa, a ordem pública. E como seriam essas políticas? Previsão deles inclui doutrinação ideológica em escolas, ligada ao marxismo, claro, uso de dinheiro público para financiar ONGs alinhadas com a esquerda e um enfraquecimento da polícia que o Boulos veria como opressora, segundo a fonte. E o resultado disso na vida das pessoas, na sociedade, qual seria, segundo o texto? O resultado que a fonte prevê é um aumento da criminalidade e uma inversão de valores, ou seja, um cenário onde a ilegalidade, a militância política seriam meio que recompensadas ou pelo menos legitimadas, em detrimento do mérito, do trabalho honesto, na visão deles. Inversão de valores. E a proximidade que a fonte sempre aponta entre Boulos e o MST, o Movimento Sem Terra, também é usada como argumento para dizer que as invasões de terra ganhariam mais força, talvez até apoio do governo. Entendi. Então, se a gente fosse resumir o medo central que a fonte expressa ali, qual seria o ponto nevrálgico? O temor central que o texto articula é que a nomeação do Boulos significaria uma virada fundamental. O Estado deixaria de ser, digamos, neutro, na visão idealizada pela fonte, para servir abertamente a uma ideologia específica, o socialismo. Certo. E isso, segundo o texto, ia minar pilares importantes: o Estado de Direito, o direito à propriedade, a moralidade tradicional, a liberdade econômica. Um caminho perigoso na visão deles. Exatamente. Descrevem como um caminho para o autoritarismo, mesmo que disfarçado de discurso de justiça social. A ideia implícita ali é que o Estado passaria a proteger o militante e não o cidadão comum, o trabalhador. Essa análise dos riscos é bem forte mesmo. E como o texto termina? Ele só alerta ou propõe algo? Não, ele termina com um chamado à ação, bem direto para o público deles, que eles chamam de patriotas. É uma conclamação para resistir. E a fonte detalha como seria essa resistência. Ah, interessante. Como... Primeiro, falam da importância da informação, de divulgar o que eles consideram a verdade sobre o Boulos, sobre a esquerda, para lutar contra o que chamam de desinformação da grande mídia. É uma guerra de narrativas, né? Sim, faz sentido dentro da visão deles. E além da informação... Organização e mobilização política. Apoiar candidatos conservadores, pressionar os parlamentares, participar de manifestações que eles descrevem como pacíficas e outras ações dentro da lei. Uhum. Um terceiro ponto é a educação. Instruir as novas gerações nos valores conservadores para, segundo eles, combater a tal doutrinação nas escolas. Quarto, apoiar financeiramente canais de mídia independentes, como o próprio A Voz da Direita, né? Claro. E por último, uma vigilância constante contra o que eles chamam de aparelhamento ideológico do Estado. Ficar de olho. É uma resposta bem estruturada, né? Se a situação é vista como tão grave, a resposta tem que ser em várias frentes. Exatamente. A coisa toda é colocada como uma disputa crucial pelo futuro do Brasil.
Quase uma batalha ideológica mesmo. Por isso, a resposta que eles pedem do público é organizada, ativa. Não é só reclamar, é agir para preservar o que eles acreditam ser os fundamentos da nação. Ok. Então, para a gente fechar essa análise do material da Voz da Direita, o que a gente viu foi uma oposição muito forte à possibilidade do Guilherme Boulos virar ministro. Essa oposição toda se baseia numa leitura bem crítica do histórico dele, das ligações com o MTST, PSOL, e em previsões de consequências bem negativas para a economia, sociedade e valores morais do Brasil, sempre na visão da fonte. Isso. O ponto central para eles é que isso não seria um ato isolado. Seria parte de um plano maior da esquerda para consolidar poder, aparelhar o Estado e avançar com uma agenda socialista. E, de novo, é importante frisar, a gente está apresentando aqui a perspectiva e os argumentos desta fonte específica, né, sem juízo de valor nosso. Exato. E para deixar uma reflexão final, que sai direto do jeito como a fonte constrói o argumento dela, é impressionante como o texto eleva essa questão política para um nível quase existencial, um ponto decisivo sobre a identidade e o destino do Brasil. A intensidade da reação, a linguagem que usam, os medos que expressam. Tudo isso diz muito sobre as premissas da própria fonte, sobre qual deveria ser o papel do Estado, qual o peso da propriedade privada, como se define a ordem social e quais valores são para eles inegociáveis. Interessante esse ponto. Ao pintar esse quadro tão carregado e chamar para uma resistência tão forte, que modelo de sociedade, de governo, essa fonte está, na verdade, defendendo como ideal? Fica aí a pergunta para quem nos ouviu pensar um pouco.